Olá a todos e a todas, mais um vídeo de resolução de um exercício de uma lista que foi passada pelo meu professor. Então vamos lá para as leituras recomendadas para resolver. Primeiro, o que é um circuito elétrico e que é a primeira lei de Ohm. O que é um curto-circuito, resume bem o que é a potência de um aparelho elétrico, então aqui explica bem. E também a expressão da voltagem entre os polos de um gerador, que vai ser esta forma crucial para a resolução do exercício. E esta que eu anotei aqui no canto é a fórmula para encontrar a eficiência de um gerador. Bom, então este é o exercício que foi incumbido de resolver. Então ele fala, neste circuito elétrico, há um gerador com uma força eletromotriz de 10 volts e uma resistência de 1 ohm. E pede para analisar as afirmativas a seguir e somar aquelas que são verdadeiras. Bom, então a 1 diz a corrente elétrica no circuito vale 2 amperes. Bom, aqui eu redesenhei o circuito para anotar uma coisa. Bom, aqui está a representação de um gerador, mais precisamente uma bateria que eu escolhi. Então aqui é o polo positivo e este é o polo negativo. E eu adotei o sentido convencional, então seja passagem dos elétrons vão do polo positivo para o negativo. Porém, aqui há um curto-circuito, ou seja, neste pequeno fio não há resistência. E aqui há duas resistências. Bom, então qual que seria o sentido do elétron? Seria ele passar por algo sem resistência ou com resistência? Lógico que sem resistência. Então aqui seria que o sentido desse circuito seria, então ele sai do polo positivo e desce pelo curto-circuito, então sobe para o ponto B e retorna ao polo negativo da bateria. Bom, então agora vamos calcular a corrente elétrica do circuito, que seria este caminho. Bom, então a corrente elétrica, usando a primeira lei de Ohm, vai ser a tensão total do circuito igual a resistência, que seria estas duas que estão em série, vezes a intensidade da corrente que é a ser descoberta. Bom, então aqui a voltagem do circuito já foi dada, 10 volts. Então 10 sobre 5 dá 2 amperes, que corresponde ao que a afirmativa diz. Então a corrente elétrica no circuito vale 2 amperes. Então esta está correta. Bom, na afirmativa que vale 3 pontos, diz a potência dissipada pelo resistor de 10 ohms é de 10 watts. Bom, esta é uma afirmativa falsa, pois calculando a potência deste resistor, temos que R vezes I ao quadrado vai ser igual a 10 vezes 0 ao quadrado. Então, qualquer coisa vezes 0, 0. Então, a potência dissipada pelo resistor de 10 ohms não é de 10 watts, e sim de 0 watts. Então, falsa. Por enquanto, a somatória total só 1. Agora o que vale 5 pontos. O rendimento do gerador é de 80%. Bom, o rendimento do gerador vai ser então a tensão entre A e B divididos pela força eletromotriz. Bom, então usando a fórmula, a expressão matemática, que diz a expressão da voltagem entre os polos de um gerador, temos então força eletromotriz menos a resistência vezes I sobre a força eletromotriz. Bom, então a força eletromotriz foi dada 10 volts menos a resistência entre A e B, 1 ohm, vezes a corrente, que foi calculada aqui. Bom, então 10 menos 2 sobre 10. 8 sobre 10, 0,8, 80%. Então, essa também está correta. A diferença potencial entre os pontos A e B vale 8 volts. Essa também é verdadeira, pois já foi calculada aqui. Então, só reescrevendo, 10 menos 1 vezes 2, 10 menos 2, 8 volts. Então, o total seria 5 mais 1 mais 7. Então, 13 a somatória total, que corresponde à letra E.